Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aqui o nosso podcast Restaurando Vidas. É o nosso primeiro podcast que estamos fazendo aqui para o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central de Nova Iguaçu. E nós estamos aqui iniciando esse projeto, e não poderia deixar de ser mais especial com o nosso pastor presidente, Paulo Sérgio Berriel, que vai estar contando um pouco da história dele, vai estar contando um pouco da história da igreja também, tirando algumas curiosidades. E para você que ainda não é cristão também, conhecer um pouco do trabalho da igreja, e para você que já é da igreja também, conhecer mais ainda e se inteirar sobre os trabalhos da igreja. Esse projeto é novo, a gente está iniciando agora, estamos produzindo bastante conteúdo para o canal, e eu já peço desde já que você deixe aquele like, tá, para ajudar na divulgação do vídeo, que você curta o vídeo, que você compartilhe nas suas redes sociais, se possível, para estar ajudando a gente nesse projeto, em nome do Senhor Jesus. Bom, pastor, obrigado pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é um pouquinho apertada, o senhor está disponibilizando aí um pouquinho de tempo para nos atender. E já vamos começar com a nossa primeira pergunta, para o senhor dar uma introdução para a gente, dizendo quem é o pastor Paulo Sérgio Berriel. Bom dia, Tiago. Outro Tiago também, operador ali, né? A técnica. Bom dia a todos os que estão acessando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver acessando este vídeo. Estou muito animado com esse projeto. Quero parabenizar a vocês, né, pela iniciativa de estar iniciando mais essa fase, né, de produção de conteúdo, e estou muito feliz de ter sido escolhido para iniciarmos, né, essa série de podcast que vocês vão produzir para o nosso canal. Já temos o canal, mas queremos produzir mais conteúdos para o nosso canal, né? Tornar o nosso canal mais relevante e alcançar vidas com o Evangelho do Senhor Jesus. Então, assim, estou muito feliz. Você me perguntou quem é o pastor Paulo Sérgio Berriel. É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu resumiria numa única palavra. O pastor Paulo é um servo. Estou aqui para servir a igreja, estou aqui para servir ao povo de Deus, que aqui, juntamente conosco, trabalhamos juntos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer o melhor pela obra de Deus, né? Até Deus determinar, até o tempo que Deus determinar, estaremos aqui trabalhando para o Senhor Jesus. Fico muito feliz de ser bênção para vocês jovens, bênção para os adolescentes, bênção para a igreja, enfim. E o pastor Paulo, a palavra é essa: eu sou um servo, estou aqui para servir. Todos estamos, tá, pastor? E ainda falando um pouquinho sobre a sua história, o senhor poderia contar para a gente, assim, como foi a sua conversão, posteriormente, depois, como é que o senhor virou pastor? Sim, Tiago. Eu me converti com 16 anos de idade. Era um jovem que sentia um vazio muito grande dentro, né, como muitos jovens, muitas pessoas também sentem esse vazio. Eu sentia um vazio muito grande dentro. Até que um belo dia, um dos nossos colegas de turma, de rua, né, nós ali, na minha época de juventude, a gente parava muito nas esquinas para conversar. E interessante que tinha um local, quase sempre a gente estava ali, naquela esquina conversando, e um moço chamado Soares, né, o nome que nós o tratávamos era Soares, me convidou para um retiro espiritual. Eu não sabia nem o que era isso, nem imaginava o que seria um retiro espiritual. E aceitei, ele me explicou, eu aceitei, e fui a esse retiro espiritual. Isso foi em março de 1971. Retiro espiritual da primeira igreja batista de Nova Iguaçu. E aquela experiência, para mim, ela foi tremendamente marcante. Ali eu conheci os jovens da igreja batista. Foi uma experiência extraordinária. Foi aqui perto, em Tinguá, né? Até hoje, essa região aqui
em muitos sítios em que são feitos muitos retiros espirituais, muitos encontros, né, de juventudes. E ali eu conheci a Cristo. Aqueles jovens me evangelizaram. Eu senti um amor tão grande do tratamento daqueles jovens para comigo. Foi extremamente tocante na minha vida. E aí, voltando do retiro, eu passei a frequentar a igreja e logo, logo eu me decidi por Cristo. Me decidi por Cristo e naquele ano mesmo, em 1971, aconteceu tudo em 1971, fui discipulado ali na Igreja Batista. Em agosto de 1971, eu passei pelas águas, né? Fui batizado ali, eu me lembro do nome do pastor, pastor Agostinho. A igreja estava sem pastor na época, o pastor tinha sido transferido para outra igreja, e esse pastor Agostinho foi convidado, e ele foi quem fez o batismo naquele mês de agosto de 1971. E a partir daí, nós, graças a Deus, estamos há 50 anos nessa jornada de fé. Bom, pastor, e falando sobre o Ministério Restaurando Vidas, né, que é a nossa igreja. Como começou essa obra aqui no Ministério Restaurando Vidas? Quanto tempo tem a igreja Assembleia de Deus Central de Nova Iguaçu? Ano que vem nós vamos completar 43 anos de fundação. Esse trabalho começou, na verdade, na residência, na casa do então diácono Sebastião Laurindo, né? Hoje pastor, pai do pastor Cláudio César, né? E ele era da igreja de Jacarepaguá, e ele então ligou para o pastor Gilberto Malafaia e pediu ao pastor Gilberto Malafaia para abrir um trabalho em Mesquita. Ele morava em Mesquita, e ele ligou para o pastor Gilberto Malafaia pedindo: pastor, aqui é muito longe, eu tenho, né, a igreja de Taquara para Mesquita, é uma boa distância. Que tal se Taquara abrisse aqui uma igreja em Mesquita? Na época, o pastor Gilberto Malafaia argumentou com o diácono, então diácono Sebastião Laurindo. Laurindo, em Mesquita não, mas e que tal em Nova Iguaçu? Né? Então, a nossa igreja surgiu assim. Laurindo, então, procurou um local, encontraram uma casa na rua Doutor Barros Júnior. Hoje, lá no local dessa casa, é um estacionamento. É aquele estacionamento que fica à esquerda, logo depois que atravessa a Via Light. E ali começou o nosso trabalho. Começou em 1979. Então, foi fundado ali a congregação, primeiramente como congregação de Jacarepaguá, e em 1979. Depois ficou 2 anos ali, foi para a rua Doutor Tibau, 47. Quando eu cheguei em nossa igreja, ela já estava na Doutor Tibau. Eu cheguei em dezembro de 1981, eu, minha esposa, meu filho Joab já era nascido, né? E os outros ainda não eram nascidos depois, Felipe e Tiago. Então, nós chegamos em dezembro de 1981. Compramos o terreno aqui, né? Para resumir a história, adquirimos esse terreno aqui, a igreja fez uma campanha, compramos esse terreno aqui na rua Santa Luzia. Eu fiz parte da comissão que o Ministério tirou para buscar um local para comprar, e encontramos aqui esse imóvel, compramos esse terreno, e em 1990 foi feita a pedra fundamental, né? Depois a igreja começou aqui em 1994, e em 1997, que começou na parte de baixo, ali foi feita a primeira parte, em 1997 foi inaugurado o templo pelo então nosso pastor de saudosa memória, pastor Odonias Peçanha Peclá. E nós estamos aqui até o dia de hoje, graças a Deus. Bom, pastor, prosseguindo aqui, o senhor pode falar um pouquinho para a gente assim, sobre os trabalhos que a igreja desenvolve nesse momento? Quais são os trabalhos que a igreja está engajada e quais são alguns projetos para o futuro? Bom, Tiago, a nossa igreja, uma das características da nossa igreja, uma das ênfases, e já desde a época do pastor
pastor Adonias, né? É o engajamento missionário. Então, sim, o trabalho que nós diríamos como um trabalho de carro-chefe, né? Em que nós investimos muita energia, tempo e financeiramente também, é o trabalho missionário. Então, nós já tivemos parceria com um missionário no Peru, na época do pastor, essa parceria começou ainda na época do pastor Adonias. Tivemos parceria com 2 missionárias no Quito, no Equador. Elas eram da Igreja Batista da Trindade, em São Gonçalo, Niterói, eu não me lembro exatamente o local, por um bom tempo. E, enfim, e a partir daí fomos desenvolvendo parcerias. Hoje temos parcerias já há bastante tempo com o missionário José de Anchieta e Nelimar, sua esposa, que estiveram por mais de 10 anos na Albânia, e nós continuamos com esta parceria com Anchieta e Nelimar. Eles desenvolvem hoje um trabalho no sertão nordestino, um trabalho de evangelização do sertão. Estamos com a nossa parceria mais recente, é com o missionário Sérgio e a sua esposa Ana Carriel e suas 2 filhas, que foram recentemente para o Quênia. Esse é o 3º país da África em que eles vão para pregar o Evangelho. Já tiveram em Moçambique por um bom tempo, tiveram na Tanzânia por um bom tempo, e agora estão trabalhando no Quênia. Então, enfim, somos membros, a nossa igreja, desde o primeiro momento, somos membros da Associação Missionária Palavra Viva, um trabalho que eu recomendo, e você pode até acessar o site da Associação Missionária Palavra Viva, palavraviva.org.br, um trabalho de Deus extraordinário. Então, são projetos que nós participamos. Mais recentemente, né, coisa de 3 anos atrás, fizemos uma parceria com o projeto Castelo do Rei, né, que também é um projeto missionário que visa especialmente evangelizar crianças e adolescentes. Já estamos assim desenvolvendo um trabalho estamos amadurecendo, né, consolidando o trabalho do projeto Castelo do Rei em nossa sede e nas 3 congregações, nossas 3 congregações. Esses são os projetos que nós desenvolvemos com parceria. Mas dentro do Ministério Restaurando Vida, nós trabalhamos com criança, nossa União Infantil, nosso Ministério Infantil desenvolve um trabalho arrojado, o nosso Ministério Adolescente, né? Agora na coordenação da Andréia, né? A mamãe do Tiago, também desenvolvemos um trabalho que está até aqui, né? Nos acompanhando. Um trabalho arrojado com os adolescentes, né? O Ministério dos Jovens também, desenvolvemos um trabalho arrojado com os nossos jovens. O Ministério Feminino, que agora fez uma linda festa no domingo último, uma festa muito linda. Está no canal também. Está postado lá no canal. Que bênção. O Ministério de Homens, naturalmente, né? Não tem a mesma dinâmica do Ministério Feminino, mas a gente também procura, de alguma maneira, desenvolver um trabalho com os homens. E o Ministério de Ensino. Né? O Ministério de Ensino é o nosso carro-chefe. O Ministério de Ensino, a nossa Escola Bíblica Dominical, atualmente dirigido pelo pastor Alexandre Pereira, tem sido uma bênção para a nossa igreja. Então, tem sido um ministério que a gente também dá muita atenção, tanto na sede como nas congregações. Enfim, e outros ministérios. Ministério de Ação, Assistência Social, também procuramos fazer um trabalho relevante nesse ministério. E, enfim, né, a gente procura, na medida da nossa capacidade, nós estarmos atendendo a obra de Deus em todas as suas frentes e em todas as suas necessidades. Sim, bem lembrado por você. A nossa pastoral carcerária, ela já tem bastante tempo. Nós iniciamos a pastoral carcerária, já deve ter mais de 10 anos que nós iniciamos a pastoral carcerária.
Ela começou sendo liderada pelo então presbítero Sérgio Salustiano, trabalhava lá no presídio Lemos de Brito, depois foi dirigida pelo presbítero, o nome Ângelo, presbítero Ângelo, pai do pastor Miguel, né? Miguel, que é pastor hoje na Igreja Batista, trabalhou por um tempo, depois o pastor Manuel Eusébio foi quem mais trabalhou à frente da pastoral carcerária, ali atendendo os apenados no presídio João Carlos, em Japeri, e é mais um trabalho que a gente faz em parceria. Nosso ministério, nós temos essa visão de desenvolver trabalhos com parceria. E a pastoral carcerária nós fazemos em parceria com a CIAPERD. A CIAPERD. Então, também é um outro trabalho importante que eu te recomendo aos ouvintes. Procure aí informações sobre a CIAPERD e você vai encontrar. Atualmente trabalhamos ali no presídio João Carlos, em Japeri. Atualmente o trabalho está sendo muito bem dirigido pelo pastor Carlos, pastor auxiliar aqui em nossa igreja, e tem havido muitas conversões ali, e muitos apenados estão se preparando para se batizar. Você vê que a igreja pode ajudar em muitos aspectos da sociedade, né? Muita coisa. Bom, pastor, o senhor falou até sobre os trabalhos aqui da igreja, sobre o Ministério dos Jovens, dos Adolescentes, e ainda pegando esse gancho, eu queria que o senhor falasse como é que deve ser o comportamento de um jovem ou de um adolescente hoje, até o pessoal que está assistindo a gente, porque assim, o mundo de hoje é tudo muito, muito fácil, né? Tudo é muito fácil, tudo é muito acessível, né? Então, como que o senhor acha que deve ser o comportamento de um jovem no mundo de hoje? Tiago, é verdade. É um tempo, nós vivemos na era pós-moderna, né? Tempo da comunicação, tempo da imagem, né? Um tempo de um mundo sedutor, muito sedutor, com muitas facilidades. Mas eu penso, Tiago, que a palavra seria compromisso, né? Compromisso com Cristo. Compromisso com Cristo, primeiramente. E esse compromisso com Cristo, ele se dá pela experiência do novo nascimento. O jovem, o adolescente, o jovem, né? Ele precisa ter a experiência do novo nascimento. Nascer de novo, nascer do alto, nascer do céu, como disse o nosso Senhor Jesus, além de João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Ter uma experiência real com Cristo. E à medida que o jovem tem uma experiência real com Cristo, ele vai entender e compreender que o mundo não tem nada nada melhor para ele do que Cristo. Cristo é suficiente. Cristo vai ser mais importante para ele do que o mundo, né? E é claro que vai ser sempre uma questão de escolha. O atalho para voltar para o mundo, ele vai estar sempre aberto, né? Nós somos livres, Deus nos criou como criaturas livres, todos nós, né? E a conversão, ela não tira de nós a liberdade, e todos os dias nós devemos acordar, né? E confessar a Cristo como Senhor, nos lembrar que somos crentes, inclusive em nossos sonhos de noite. Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas algumas vezes sonhando, no próprio sonho eu tenho que me lembrar que sou crente. Não, eu sou crente, sou servo de Deus, né? E até no sonho nós devemos estar reafirmando isso. Então, assim, é difícil ser cristão numa época de tantas facilidades. Claro que é, reconhecemos que é, né? Antigamente as oportunidades que se colocavam diante de nós, por exemplo, na minha juventude, a gente ouvia falar de drogas. Eu ouvi falar de drogas na minha juventude, até a minha conversão, mas não era o problema. O problema naquela época era a bebida. Bebida, eu passei pela experiência de muita bebida. E sei o quão mal me fez, o quanto mal aquilo me fazia,
o mal-estar que aquilo me causava, que aquelas ressacas de vinho, de bebida me deram, de cigarro também, o mal que o cigarro me fez. Eu abandonei o fumo, abandonei o cigarro antes de me converter. Um ano antes de me converter, porque aquilo me fazia mal. Mas drogas não. E hoje está aí, diante dos nossos jovens, as ofertas sedutoras das drogas. Mas é importante que os jovens eles avaliem que essas ofertas, essas coisas, elas são destruidoras, né? Deus nos deu a faculdade de nós estarmos sempre avaliando. E é uma avaliação que nós sempre devemos fazer. E as escolhas são colocadas diante de nós. Como aconteceu lá com Esaú. Esaú tinha a promessa da primogenitura e tinha a promessa de um guisado muito gostoso que foi oferecido por Jacó. Só que Jacó queria que ele entregasse a primogenitura. E Esaú caiu na oferta de Jacó. Então, o jovem hoje, o crente hoje, todos nós, devemos estar sempre avaliando. O que é que eu vou perder? Então, quando vem uma sedução, quando vem uma tentação, quando vem uma facilidade, as facilidades que este mundo oferece, o jovem crente, o homem crente, a mulher crente, né, o obreiro crente, o pastor crente, ele tem sempre que fazer essa pergunta: o que é que eu vou perder? E quando ele faz essa pergunta diante de Deus, em oração, em vigilância, ele vai escolher o Senhor. E o Senhor ajuda, o Espírito Santo ajuda. Como diz a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Bom, pastor, a gente teve aqui pegando esse gancho, né? A gente teve um batismo recentemente agora, né? Tivemos aí muitos adolescentes e jovens que resolveram professar sua fé, né? Passaram pelas águas. Isso aí. 8 jovens. 8 jovens. E 3 irmãos. Isso. E todo jovem, né? Quem está em Cristo, nova criatura. Nova criatura, isso aí. E qual é o significado do batismo? Até para quem não conhece, né? Quem ainda não é cristão, qual é o significado do batismo para o cristão? E qual é a mensagem que o senhor deixa para aquele que ainda está aqui na igreja, mas ainda não escolheu passar pelas águas ainda? Bom, teologicamente, né, o batismo ele é uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo, né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Romanos, ele vai ensinar e vai trazer para nós essa explicação teológica do significado do batismo. Nós morremos com Cristo quando somos imersos na água, né? E renascemos com Cristo quando saímos da água. Então, ali é uma identificação com a morte de Cristo, que morreu por nós. Jesus morreu por nós. E aí nós estamos ali, eu morri com Cristo. Eu me identifico com a morte dele. A morte dele, ela é o pagamento, né? É a quitação. É a dívida que eu tinha e ele morreu no meu lugar. Mas eu me identifico com Cristo na sua morte. E quando eu saio das águas, eu estou me identificando com Cristo na sua ressurreição. Mas é também mais do que isso, né? Ela é também a nossa profissão fé pública. Olha, eu criei em Cristo. Eu nasci de novo. E eu quero me batizar. Jesus diz lá em Marcos 16:15, de por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, todo aquele que crer, ele quer ser batizado, porque ele creu, ele teve a experiência com Cristo, ele nasceu de novo, e ele quer, então, cumprir essa ordenança de Cristo, que é o batismo, essa primeira ordenança de Cristo, que é o batismo em águas. E é também um compromisso com a igreja. É a nossa parte de firmarmos a nossa aliança. Jesus fez uma aliança conosco, uma aliança de salvação. Ele é o nosso Salvador. Eu, no batismo, eu reafirmo a minha aliança com Cristo. Eu estou unido a Ele pelo batismo, eu estou unido a Cristo e quero caminhar, e quero andar, quero prosseguir nessa jornada de fé.
não pela minha própria força, não pela minha própria capacidade, não, mas pela força dele, pela capacidade dele, com a ajuda dele, eu vou nessa fé até a volta dele para nos buscar. Ainda sobre o batismo, pastor, mas agora falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Qual que é o seu conselho para aqueles que ainda não têm, estão buscando o batismo com o Espírito Santo? Tiago, uma excelente pergunta, né? Uma das coisas que caracteriza a nossa denominação é que nós somos pentecostais. E nós somos pentecostais clássicos, né? Somos pioneiros, Assembleia de Deus, a nossa denominação. Nós amamos todas as denominações evangélicas, né? Mas a nossa denominação, uma das características é sermos pregadores desta mensagem da realidade do batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo e que a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é uma experiência além da experiência da conversão. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, a operação da salvação, do novo nascimento, é operado pelo Espírito Santo. E o homem, então, ele aquece, ali iluminado pela graça de Deus, ele é convencido pelo Espírito Santo, ele diz sim para Deus, e aí o Espírito Santo passa a residir nele. Nós cremos que todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, ele tem o Espírito Santo nele. Mas Jesus prometeu um revestimento do alto. Jesus prometeu, todos os discípulos eram salvos, todos os discípulos tinham a experiência do novo nascimento. Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Ali João registra isso no seu livro, se não me engano, lá no capítulo 20. Mas Jesus diz, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o revestimento de poder é para ser testemunha de Cristo. É uma bênção que o Senhor tem para a igreja, para a sua igreja hoje. Então, o meu conselho para todo aquele que creu no Senhor Jesus é que creia nessa verdade. Eu orei por muito tempo. Eu me converti em 1971. Eu vim para a Assembleia de Deus em 1972 e eu fui batizado com o Espírito Santo em 1981. Eu orei durante 9 anos. Durante 9 anos, eu orei pedindo ao Senhor. Eu queria ter a experiência do revestimento do alto, do batismo com o Espírito Santo. E tive essa experiência num congresso lá em Mauá, São Paulo, em julho de 1981. E essa promessa é para todos os que creem, como diz a palavra de Deus lá em Atos. Esta promessa é para vós, para vossos filhos, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, disse o apóstolo Paulo. Se você ainda não recebeu, creia, tenha sede, busque e você vai receber. Bom, pastor, mudando um pouquinho de assunto, quanto tempo o senhor está casado com a irmã Creuza? Boa pergunta, Tiago. Eu gosto de falar da irmã Creuza. É uma bênção. Ela é uma bênção para a nossa família e ela é uma bênção também aqui para a igreja, as irmãs da igreja, enfim, o ministério que ela tem aqui na igreja com a União Feminina da Igreja, que muito nos ajuda o nosso ministério aqui da igreja. Né? Ela, junto com as irmãs, fazem um ministério sensacional. Graças a Deus, Deus continue abençoando. Bom, Tiago, eu conheci a irmã Creuza em 1976. Eu a conheci e assim, o cupido, pá! Bateu o cupido, né? E a partir daí eu comecei a trabalhar no sentido de me aproximar da irmã Creuza, né? E, enfim, várias situações. Eu era líder dos jovens na igreja que nós éramos membros,
né? E ela chegou com a família dela, uma família muito grande. E a partir daí eu comecei a me aproximar, vagarosamente, né? Para não assustar. Porque eu era muito feio. Hoje eu sou bonito, né? Mas eu era muito feio. Então, eu tinha que ter estratégia, né? Para me aproximar da irmã Cris. Muito bem. Mas, graças a Deus, né, nós fomos ali caminhando, eu fiz a proposta de namoro, né? Chegou o momento, fiz a proposta de namoro. E em 1977, ficamos noivos, em abril, me parece que em abril. Em setembro de 1977, nós nos casamos. 24 de setembro no civil, 1º de outubro no religioso. Então, nós nos casamos em 1977. Já vão aí 44 anos. E parece que foi ontem. E até aqui isso é dado, né? Então, já com toda essa experiência de 44 anos de casado, o senhor pode deixar aí, tem bastante coisa para ensinar, né, nesse aspecto. Qual é o conselho, então, que o senhor deixa para os jovens que estão se casando agora, né? Tivemos até casamento recentemente aqui na igreja, né? Para que tenha um casamento duradouro. Qual que é o conselho que o senhor dá, assim, para essa galera que está casando agora, está noivando, ou pretende se casar também, né? Qual que é o conselho que o senhor dá? Tiago, boa pergunta, Tiago. Eu vejo hoje, Tiago, quer dizer, não é da agora, né? Mas eu observo uma coisa e eu quero alertar os jovens, que é o seguinte: os jovens, no tempo do namoro e do noivado, fecham os olhos e só vê o coração, né? Só olha para as coisas, não com os olhos, mas com o coração. E não avaliam bem o que precisa ser avaliado no tempo de namoro, né? Que é o temperamento da outra pessoa, que é as atitudes da outra pessoa, né? E os defeitos da outra pessoa. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós, né? Qualidades e defeitos. Existem alguns defeitos que são defeitos com os quais você não vai ser capaz de conviver. Então, é muito importante que os jovens, né, que querem se casar, tem aqueles que não querem se casar, também é uma escolha, né? Mas aqueles jovens que querem se casar, é muito importante que eles procurem conhecer aquela pessoa que eles querem se casar. Quando faz a proposta de namoro, começa a namorar, procure conhecer de fato. Conhecer a pessoa no sentido do temperamento da pessoa, nas reações, nas atitudes, do que a pessoa gosta, do que a pessoa não gosta. E assim, está preparado para uma coisa. Você não vai casar somente com aquela moça linda, de olhos lindos. Não. Você vai se casar com ela e você vai se casar com a família dela. A família não vai se casar só com aquele moço bonito, forte, né? Saradão. Não. Você vai se casar com ele e você vai se casar com a família dele. Então, assim, é preciso você levar tudo isso em conta, né? Porque para que os dois depois, eles procuram juntos, eles vão ter que caminhar. E o jovem deve se casar sempre com esse pensamento. É para a vida toda. Não é com prazo. Casamento, nós não fazemos casamento com prazo de validade. Embora alguns hoje estejam pensando assim. Mas isso não é bom pensar assim, nem bíblico. Casamento é para a vida toda. E vale a pena. E vale a pena, viu? Vale a pena você se casar e você cuidar do seu cônjuge e conviver com ele a vida toda e ser feliz, você, seus filhos. Então, assim, a vida de casado é criação de Deus. Casamento é criação de Deus. Mas muitas coisas, existem muitos conselhos na Bíblia Sagrada que muitos estão se esquecendo de seguir. E por isso muitos casamentos se desfazem. Ainda sobre esse gancho, né, pastor? Qual seria a sua visão, então, sobre o divórcio? Bom, o divórcio, ele não é uma coisa boa. Né? O divórcio não é uma coisa boa. É uma coisa que traz traumas. Né? Ele traz sequelas. E se tiver filhos, então, aí as sequelas e os traumas serão pior ainda. Agora, a gente entende que existem algumas situações e a saída vai ser o divórcio. O divórcio vai
eu não diria que não que solucionar, mas pelo menos trazer um pouco de paz para aquela situação. Vai resolver o problema, mas vai minimizar. Vai minimizar o problema, né? Então, assim, a lei brasileira hoje, né, ela facilitou de uma forma assim, muito o divórcio, mas eu penso que muitos cristãos, nesse tempo, têm banalizado o divórcio. E acho que o divórcio é a solução. Não é. O cristão ele deve sempre procurar sarar o seu casamento, procurar resolver os problemas de conflitos, os problemas que ele está enfrentando ali no seu casamento, buscar ajuda, buscar conselheiro, buscar ajuda de profissionais, buscar ajuda do seu pastor. O divórcio é a última opção. Mas muita gente tem colocado o divórcio como a primeira opção. Então, assim, agora, biblicamente, a Bíblia dá ali, ela permite o divórcio em algumas situações. Hoje as pessoas se divorciam por qualquer coisa. E isso é muito ruim. Ainda puxando também, falando sobre o casamento, relacionamento, a gente tem uma coisa assim que acontece muito hoje, que é o julgo desigual, né? Você tem uma pessoa da igreja que ou namora ou se casa com uma pessoa que não professa a mesma fé. E eu queria que o senhor deixasse sua visão sobre isso. Tem como resolver isso? Ou algum conselho que o senhor possa dar para quem está relacionado com alguém que não professa a mesma fé que você? Tiago, olha só. O nosso conselho e a nossa recomendação é que os nossos jovens procurem namorar e casar-se com jovens que também são crentes, né? Que professam a mesma fé. Esse é o melhor caminho. Agora, a igreja, eu entendo, e como pastor, não sou eu que escolho casamento para ninguém. Porque a questão do julgo desigual, Tiago, muitas vezes os jovens, os dois são da mesma igreja, e há um julgo desigual ali. Porque o julgo desigual não é somente a questão da fé. Existem outras questões que também pode ser um julgo desigual. Né? Existem outras questões. E a pessoa não atenta para isso. Não é da mesma igreja, tal, nós fomos criados juntos. Preste atenção. Tem que ver vários aspectos do relacionamento, porque o casamento é uma união para a vida toda. Assim deve ser. Agora, nós recomendamos. Agora, Tiago, quem escolhe é o jovem. Que a vida é do jovem. Não me cabe a mim, pastor, impedir. Eu recomendo, eu aconselho. Se o rapaz quiser casar-se com uma moça que não é crente, eu vou apontar para ele os problemas que ele vai ter. Se a moça quiser casar com um rapaz que não é crente, eu vou apontar para ela os problemas que ela vai ter. Mas não sou eu que decido. A vida é da pessoa. É a pessoa que escolhe, é a pessoa que decide. Hoje tem sua consequência. As consequências, com certeza. Muito bem. Pastor, mudando um pouco de assunto, falando mais sobre um tema atual, como é que o senhor enxerga aí essa pandemia que a gente está vivendo à luz da Bíblia, né? O que a palavra fala sobre esse tempo que a gente está vivendo agora? É um tempo difícil, né? A nossa geração não tinha experimentado, né, algo parecido, mas se nós formos na história, nós vamos verificar que houveram outras pandemias na história, no século passado, né, no início do século passado, em outros séculos, a peste negra, a gripe espanhola, enfim, e outras, né, e outras pestes que ceifaram muitas vidas, inclusive muito mais do que a atual pandemia. Então, historicamente, essa não é a pior, mas é a que nós estamos atravessando, né? A parte pior já passou e nós esperamos e desejamos que o pior já tenha passado, mas ela foi trouxe muito sofrimento para nós, porque levou muitas pessoas queridas, né? Ela ceifou a vida de muitas pessoas próximas, muitas pessoas queridas. Bom, Tiago,
Jesus falou das pestes, né? Jesus falou das pestes. Ele falou das pestes, que viriam pestes, né? Então, elas já estão profetizadas, esses fatos, esses acontecimentos, pestes, terremotos, né? O aumento de terremotos no último século, porque alguém diz assim, mas sempre houveram terremotos, é verdade. Só que o aumento dessas atividades da Terra, né, elas têm sido muito mais de forma exponencial. E as pestes também. Apesar do homem ter, da ciência médica estar avançando e avançando muito, né? E tanto que as pessoas estão vivendo mais, e isso é graças ao crescimento, ao desenvolvimento da ciência médica, mas existem ainda muitos desafios aí para a ciência médica, e essa pandemia foi um desses casos. São prenúncios, né? São princípios de dores, como diz a palavra de Deus. São princípios de dores. Nós estamos sujeitos a isso. Enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos a toda sorte de mazelas e males que recai sobre esse mundo. Não estamos livres disso. Mas, se Deus quiser, o mesmo pior já passou, né, pastor? Esperamos. Bom, pastor, o senhor é bastante antenado, né? O senhor tem redes sociais, né? O senhor é ativo em todas elas, né? Eu sempre vejo lá as postagens que o senhor faz no Facebook. E as redes sociais são uma realidade hoje. A gente não pode virar as costas para isso, né? Todo mundo tem, todo mundo usa, mas nem sempre todo mundo usa da maneira correta. Então, eu queria que o senhor dissesse aí, assim, como que o senhor enxerga as redes sociais na vida do cristão? Qual deve ser esse papel, né, das redes sociais dentro da vida do cristão? As redes sociais, né, ela é ainda a internet. Né? A internet ela está promovendo no mundo uma revolução que nós ainda não sabemos a dimensão. Né? Essa é a verdade. Estamos ouvindo agora falar do 5G, o advento do 5G no Brasil, né? A chegada aí próxima do 5G no Brasil, que vai fazer uma revolução ainda maior. Então, a internet é uma revolução, está promovendo uma revolução no mundo que nós ainda não sabemos as consequências. Eu vejo como uma oportunidade. Então, assim, é uma oportunidade que todos nós temos de procurarmos usar da melhor maneira possível. Na internet, eu até já usei esse exemplo aqui na igreja, né, numa fala nossa, a internet é como uma cidade. Toda cidade tem endereços bons que você deve frequentar, como a Rua Santa Luzia 41, aqui em Nova Iguaçu. É um excelente endereço para você frequentar quando você quiser participar de um culto. E outros, né? Temos vários outros endereços na nossa cidade quando você quer participar de um culto, adorar ao Senhor. E existem outros endereços que são endereços destruidores, que vai levar para a destruição, vai levar para o vício, vai levar para a escravidão. Então, assim, se nós aprendermos a usar bem a internet, e esse é um exercício diário, né? Existem certos apelos do narcisismo, por exemplo, eu vejo com muita preocupação um apelo ao narcisismo, e algumas pessoas diariamente elas postam fotos suas e um monte de fotos suas. Veja, nada contra você fazer a sua selfie e postar a sua foto, nada contra. Mas existe um exagero. E algumas pessoas estão até de forma doentia. Elas vivem de uma forma doentia em busca de like. Elas não conseguem passar o dia se elas não tiverem like. Isso é algo que a pessoa precisa pensar nisso, avaliar nisso. Então, assim, a internet hoje é algo que a gente precisa lidar com muito cuidado, como todas as coisas, né? Como tudo que é bom pode se transformar no veneno. Todo remédio, tudo que é bom, toda comida
pode se transformar num veneno, pode se tornar uma coisa ruim, se você não souber usar, né? Depende da quantidade, depende da dosagem, depende da maneira que você utiliza aquilo. E para nós cristãos, eu vejo como um espaço para nós pregarmos o Evangelho, para nós colocarmos bons conteúdos, conteúdos que vão impactar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Eu mesmo estou me beneficiando de muitos vídeos, eu estou fazendo uma verificação de muitos vídeos de pais da igreja, a história da igreja é um tema que me fascina, e eu estou me utilizando de vídeos lá no YouTube, vendo esses vídeos de pais da igreja. Então, veja, antigamente eu teria que buscar isso de forma, ir numa biblioteca, pesquisar, comprar um livro, agora não. Eu procuro, claro que eu procuro selecionar a fonte, mas a internet hoje ela te dá essa oportunidade. Você vai lá, seleciona um bom vídeo e ali você tem uma aula. Essa semana eu tive uma aula sobre Dante, vou até revelar aqui, né? Sobre Dante, né? Uma aula de um professor, ele é espetacular, parabéns ao professor Vitor, né? Ele é um católico fervoroso, professor Vitor, e ele, eu assisti uma aula dele, 2 horas de aula, ele te prende. Você consegue ficar 2 horas vendo o vídeo dele, qualquer vídeo dele. Ele é um professor de uma qualidade extraordinária. Sobre Dante. Então, você tem essas fontes. Então, se você selecionar a fonte, souber usar, a internet vai ser um bem. Agora, cuidado com a armadilha da pornografia. A pornografia é como a droga, né? Ela parece boa, ela te oferece o céu, mas ela vai te dar o inferno. Então, ela te promete o prazer, mas ela vai te dar a dor. Então, cuidado com a pornografia. É um laço, é uma armadilha que está ali, é uma coisa sedutora, está sempre cada vez mais perto de nós, mas tenha cuidado, moço, moça, homem, mulher, todos nós precisamos estar sempre vigilantes, porque a pornografia está a um clique do nossa mão. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo te fortaleça. Existem algumas pessoas que são escravos da pornografia. Você precisa de pedir ajuda. Peça ajuda a um conselheiro, ao seu pastor, ao seu professor, a um especialista, e se liberte disso. Porque senão você enfim, isso vai continuar te trazendo muito mal à sua vida. Então, a internet, sabendo usar, nós vamos conseguir fazer muitas coisas boas através dela. Sempre, se você quiser um conteúdo de qualidade, assista o canal da igreja, né? Com certeza. Que, com certeza você vai ter um conteúdo de qualidade com gente que tem o que falar em nome de Jesus. Bom, pastor, vamos mudar um pouquinho de assunto. O que o senhor acha da teoria da prosperidade? Bom, a teologia moderna, né? A igreja, no modo geral, a nação evangélica, vamos dizer assim, ela não é de hoje, ela tem sido bombardeada pela teologia da prosperidade e por outras teologias igualmente perniciosas e enganosas. Eu aconselho todo cristão a ser um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Então, seja aluno da escola bíblica dominical, seja membro de uma igreja que pregue o evangelho que liberta, o evangelho que transforma e o evangelho que não promete o céu na terra. A teologia da prosperidade, ela vai te prometer o céu na terra. A solução de todos os teus problemas. E os problemas já acabaram. É só você vir para cá e receber a oração do apóstolo fulano, do missionário fulano, da bispa fulano. E, veja bem, isso não tem apoio nas escrituras sagradas. Deus, ele ouve nossas orações e ele nos atende nossas necessidades. Sim, foi promessa feita por ele, é promessa feita por ele na sua palavra. Mas essas ofertas de curas milagrosas, de soluções imediatas, enfim, fáceis,
As escrituras sagradas não dão apoio a isso. Então tenha cuidado, moço, tenha cuidado, moça, tenha cuidado, jovem, tenha cuidado, ouvinte, com essas promessas enganosas. Procure ler a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai conhecer um Jesus maravilhoso, que nos satisfaz em tudo, mesmo que a gente vá conviver com dificuldades na vida, porque elas fazem parte da vida, mas elas serão também bênçãos para o nosso próprio aprendizado. A teologia da prosperidade, Tiago, é algo que você deve evitar. Não caia nessa armadilha. Conselho de quem sabe, né? Bom, pastor, vou mudar também mais um pouquinho de assunto aqui. Ao longo de todo o seu ministério, né? Você passou pela sua vida, teve algum momento, assim, na sua vida como pastor que foi talvez o mais difícil ou mais complicado? Se eu posso dividir com a gente? Uma experiência, assim, que tenha sido mais complicada. Teve algum momento, ou se não teve? Se eu possa dividir com a gente, né? Claro, né? Tiago, Eu sei que foram muitos. A carreira ministerial é uma carreira de luta. É uma jornada de lutas e de muitas, né? E, enfim, então, assim, ao longo da nossa experiência aqui na igreja, nós tivemos muitos, né? Muitos momentos difíceis, muito difíceis, ao longo da história da igreja, né? E eu poderia compartilhar o que aconteceu lá no início do trabalho, né? Quando um pastor precisou ser tirado. Nós éramos diáconos naquela época, mas já muito envolvidos com o trabalho aqui, já muito envolvidos com todo o ministério, né? E aquele momento foi um momento muito difícil, né? Então, um pastor teve que ser tirado por problemas morais, né? E ali a igreja passou por um sofrimento enorme ali, e houve uma reunião que a maioria dos obreiros saímos daquela reunião chorando, a maioria. Uma luta enorme, algo assim muito, muito dolorido para todos nós, estarmos ali acompanhando aquela situação da igreja lá no Nascedouro, viu? Lá, acho que a igreja tinha 3, 4 anos. Então foi um momento muito difícil que nós vimos ali, até a possibilidade do nosso trabalho não continuar, a igreja não continuar, a igreja não conseguir vencer aquela situação, aquela história aquela fase que ela estava passando ali. Eu não era o pastor da igreja, eram outros pastores, mas nós estávamos muito juntos, muito, muito envolvidos, muito unidos, muito comprometidos com o trabalho e sofremos também aquele momento. Então foi um momento que eu compartilho com vocês. O ministério, a obra de Deus, todos nós que nos envolvemos em algum trabalho para realizar na obra do Senhor, vamos enfrentar muitas oposições e muitas lutas. Quem vem para o ministério do Senhor Jesus, seja o ministério com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, feminino, vai enfrentar lutas, mas o Senhor está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Então, para fazer assim, um contraponto, qual que seria o momento mais marcante, o melhor momento que o senhor viveu assim, na sua vida como pastor? Feliz assim, da sua carreira. Também muitos, né? Muitos momentos, muitos. Eu colocaria o último, né? Que foi no domingo agora. Temos muitos momentos de muita felicidade aqui no ministério. Mas relataria o último, né? Deus sempre me surpreendendo. No domingo último agora, o batismo de 11 novos irmãos, né? Apesar dessas dificuldades da pandemia que nós passamos, um período difícil para todas as igrejas, e nós agora, final do ano, né, batizamos 11 novos irmãos, a maioria adolescentes, sim, já alguns jovens, né, já na sua idade, de jovens passando ali da adolescência, mas é decisão pessoal, ninguém foi obrigado a se batizar, né? Então isso nos alegra muito. E alguns irmãos maduros, alguns irmãos, pelo menos 5, novos convertidos, discipulados, todos foram discipulados e que se batizaram agora. Então,
É um momento de muito regozijo. Toda vez que nós batizamos, é um momento de muito regozijo para nós, pastores. E à noite, a grande celebração da festa da União Feminina. Foi um momento marcante, muito abençoado. Agora, eu também quero registrar aqui o regresso em junho de 2020. Quando a gente regressa, nós não paramos da igreja de funcionar. Todo domingo a gente vinha para cá de manhã, orando. E sempre havia um grupo de oração aqui no domingo de manhã, naquele período que as igrejas foram recomendadas fechar. Então, de março a junho, nós todo domingo vínhamos para a igreja pela manhã e à noite fazíamos a transmissão do culto pelo Facebook. Quando a igreja volta em junho, assim, a gente foi voltando paulatinamente, naturalmente, de forma paulatina, mas também ali foi um momento de muita alegria. A igreja poder voltar, mesmo com todas as restrições, devagar, cada um no seu tempo, foi um momento de muito regozijo. Tudo indo bem. Graças a Deus. Embora tenha alguns irmãos ainda que precisam voltar. Ó, tá vendo? Você tá ouvindo aí, ó. Se você tá deixando de vir, ó, já sabe, né? Mensagem do pastor. Bom, pastor, a gente tá chegando no ano que vem, é um ano de eleição, né? E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo cristão, né? Qual é o conselho que o senhor deixa para que o cristão vote bem nas próximas eleições? É uma boa pergunta, viu, Tiago? Fico feliz com a pergunta vinda por um jovem, né? Boa pergunta, é um tema necessário que os jovens abordem esse tema, conversem entre si, procurem fazer uma leitura, né, da situação política do país e aqueles que já votam, e eu aconselho todos os jovens que tenham mais de 16 anos tirarem o seu título, né, e exercerem a sua cidadania e escolhendo os seus candidatos. E a próxima eleição vai ser muito importante, porque nós vamos escolher deputado estadual, governador, senador, deputado federal e o próximo presidente da República, que vai governar durante os próximos 4 anos. Então, assim, é o exercício da nossa cidadania. É um momento muito importante para a nossa democracia. Bom, nós aproveitemos de maneira... ou seja, olhemos para a situação política do Brasil do ponto de vista da liberdade de exercermos a nossa liberdade. A liberdade de fé, a liberdade de expressão. E nós, então, olhemos os candidatos e também os nossos valores. Né? Os nossos valores. Eu não posso compreender um cristão que vote num candidato que esteja vinculado a um partido ou a uma federação de partido, que agora vai ser federação de partido, não coligação, que apoie o aborto, que apoie a ideologia de gênero, que apoie essas pautas que elas são contrárias às escrituras sagradas, que são contrárias aos nossos valores. Então devemos procurar entre os diversos candidatos, partidos, né, aqueles que se identificam conosco. Como nós temos muitos e muitos irmãos, e eu louvo a Deus por isso, muitos e muitos irmãos que se apresentarão como candidatos no próximo pleito, e nós identifiquemos entre eles. Claro que nem todos os cargos nós vamos escolher nossos irmãos, porque nem todos os cargos, especialmente os cargos de executivo, né? Vamos poder escolher cristãos, evangélicos, mas que nós procuremos candidatos que estejam afinados com os nossos valores, com os nossos princípios. É esse o conselho que eu deixo para todos. Verdade. Bom, pastor, a gente está chegando já no final, né? Estamos quase no encerramento. Eu queria que o senhor deixasse assim um conselho para aquele que ainda não conheceu Jesus, ou aquele que porventura tem se desviado da igreja. Qual que é o conselho que o senhor deixa para essas pessoas? Tiago, boa pergunta. Excelente pergunta para nós finalizarmos. A gente vem já há mais de 2 anos, talvez 3,
e nós iniciamos um propósito de oração em favor das pessoas que se afastaram da igreja, né? Por qualquer razão, por qualquer motivo, né? E as pessoas se afastaram. E nós, infelizmente, são muitos jovens, muitas famílias que se afastaram da igreja, estão afastados. Alguém já fez um censo que diz que para cada crente na igreja existem 2 que estão fora da igreja. Talvez esse número tenha aumentado. Talvez eu acho que já tenha 3. Para cada crente que está na igreja, tenha 3 que estejam fora da igreja. O meu conselho é você volte. Nós estamos orando por você. Você que é cristão, está afastado da igreja, volte para Jesus. Volte para a sua igreja. Venha frequentar, mesmo sem vontade. Algumas pessoas dizem, eu vou esperar ter vontade. Não, meu filho. Mesmo sem vontade, venha. Venha novamente participar do culto, ouvir a mensagem, cantar com a igreja. Então, faça o caminho de volta. Venha participar, venha cultuar a Deus conosco. Abra o seu coração e certamente Deus vai falar ao seu coração e você vai retornar a essa caminhada de fé e voltar a experimentar aquilo que você já experimentou antes e você conhece. E aquele que ainda não é crente, aquele que está nos ouvindo agora e ainda não fez a sua decisão, a minha palavra a você é essa. É hoje o dia de você entregar a sua vida a Jesus. O dia de você entregar e fazer a sua decisão ao lado de Cristo é agora. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida para te salvar. Foi por você que ele morreu. Ele veio por sua causa. Jesus te ama. Jesus te salvou. Pagou no preço da tua redenção ali na cruz do Calvário. E você precisa dizer sim para Jesus. Ajoelhar agora e dizer sim, Senhor, eu entrego a minha vida a ti. Eu quero experimentar essa salvação que o Senhor me deu ali na cruz do Calvário. E eu quero logo encontrar uma igreja, procurar o pastor e falar para ele, pastor, eu me decidi por Cristo. E agora eu quero servir a Jesus nesta igreja. Que bom se for aqui a nossa igreja. Mas nenhum problema se for em outra igreja. Puder, vem pra cá. Venha para cá. Bom, pastor, última pergunta para a gente finalizar. Qual que é o legado que o pastor Paulo Sérgio deseja deixar para gerações futuras? Tiago, quando ficar velho, eu sempre digo isso, né? Que vai demorar ainda. Vai demorar bastante ainda, né? Então, quando eu envelhecer, vai chegar o momento que nós teremos, é um desejo, é uma oração que eu já fiz ao Senhor. Eu desejo em algum momento, no momento dele, no momento que ele determinar, nós passarmos o bastão da direção desta igreja, deste ministério, para aquele que o Senhor escolheu, e ele já escolheu, né? E para aquele que o Senhor preparou. E ele já preparou, ou está preparando. Então, o legado que nós queremos deixar, Tiago, é de ver a obra do Senhor continuar, né? É de nós vermos este trabalho, e aí, assim, de nós podermos, se nós continuarmos aqui em Nova Iguaçu, morando em Nova Iguaçu, e é muito provável que isso aconteça, né? É de nós continuarmos vindo aqui, vindo ao culto, e vendo a obra crescer. E, naturalmente, o próximo pastor será muito melhor do que o atual, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho consciência disso, até porque o novo pastor chega com entusiasmo, com juventude, né? E nós esperamos que seja assim, mas é claro que é Deus que vai determinar. Então, assim, o nosso legado é da continuidade. Eu quero ver vocês, jovens, desenvolvendo esse trabalho, adolescentes, as crianças que nós hoje apresentamos ao Senhor Jesus, aqui enganjadas, trabalhando.
Então, assim, nós vamos ficar muito, muito felizes e gratificados em ver que o trabalho que nós realizamos aqui ao longo desse tempo está sendo consolidado, está sendo desenvolvido por outros, né? Outros chegarão e somarão conosco e desenvolverão este trabalho e darão continuidade a este trabalho. O nosso legado, né, que nós queremos deixar é esse. Que quando as pessoas se lembrarem de nós, poxa, aquele pastor era gente boa. Temos saudade daquele pastor. Eu vou ficar feliz. Obrigado aqui o meu testemunho pessoal, né? Eu também cresci nessa igreja, eu vi tudo sendo construído, né? Como essa obra cresceu, né? Então é um legado muito importante que o senhor vai deixar. Mas, isso é gratificante. Né? Isso é muito gratificante. Mas ainda vai demorar bastante, né? Com certeza. Isso não é trabalho de um homem só. É verdade. Nada no ministério, no reino de Deus, é trabalho de uma pessoa só. É o trabalho de toda uma igreja. Todo um corpo, todo um povo que realiza esse trabalho. Bom, pastor, a gente está chegando no final. Eu gostaria de ficar mais, até porque eu sei que o senhor tem muita coisa para dividir com a gente, né? Mas eu espero que o senhor tenha ficado satisfeito com esse bate-papo, tanto quanto eu fiquei também, tanto quanto vocês esperam que tenham ficado também. E espero que o senhor volte também numa próxima oportunidade para contar mais experiências, né? Eu sei que o senhor tem bastante coisa para dividir com a gente. Te agradeço imensamente por o senhor ter disponibilizado esse tempinho, pastor. Obrigado pela sua presença. E fica aquele recado. Continue engajado aqui no nosso canal, continue assistindo ao podcast Restaurando Vidas, continue assistindo aos conteúdos do canal da Igreja Evangélica Central Assembleia de Deus de Nova Iguaçu e até o próximo podcast, se Deus quiser.